Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um MVP que eu construí, que ele tem um propósito muito legal de me ajudar a selecionar artigos acadêmicos. Eu vou apresentar para vocês primeiro a problemática que eu tenho. Devido o tema de inteligência artificial ser muito grande, por exemplo, você tem uma quantidade de artigos publicados muito grande. Com isso, fica difícil você ter que ler todos, sendo que você só quer algum grupo específico. Então, para isso, existem várias técnicas de se filtrar artigo. Mas quero apresentar para vocês uma ferramenta aqui que eu fiz, dar um zoom aqui. E nessa ferramenta, vou colocar aqui para outra área. E nessa ferramenta aqui, eu faço exatamente isso. Então, tenho aqui o programa. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou utilizando. Eu venho aqui, por exemplo, seleciono a bibliografia que eu quero com todos os artigos. Então, aqui ele vai me dizer a quantidade de linhas e as colunas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o tipo, né, do documento, o título do artigo, os autores, o ano, o journal que foi publicado, o volume, qual é a página, o DOI e outras informações aqui que eu posso ter. Keywords, abstract nos que tem alguns que não tem. Tem aqueles que vêm do Google, geralmente eles são um pouco reduzidos também, mas está aqui. E o que que eu fiz? Nessa ferramenta, agora que eu fiz o upload, eu posso pegar uma amostra, posso usar tudo. Ele é só um MVP, né? Então ele busca similaridade com base em um campo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui título. Então eu tenho aqui o meu título. Eu quero usar uma LLM, já configurei aqui. Essa LLM vou usar para ser apenas um dos métodos. Então a próxima etapa que é configuração. Então, com base em apoio teórico, eu coloquei aqui alguns métodos de similaridade semântica sem treinamento. Por que similaridade semântica? Para você poder ter isso aqui. Ou seja, para não precisar também um pré-treinamento. E por que similaridade semântica? Porque eu preciso comparar dentro dos títulos o que tem maior similaridade entre si para que esse artigo seja escolhido. Mas como o foco é apresentar a ferramenta para vocês, que eu desenvolvi para me auxiliar, né? Então coloca aqui, eu vou adicionar aqui que eu quero também um resultado via Embed com LLM. Isso é um opcional. Aqui tem as métricas, você pode tirar ou adicionar. Então, por exemplo, eu posso deixar Jacquard, posso deixar uma outra técnica aqui. Vou deixar só essas duas para ser mais rápido aqui. Posso escolher um método de agrupamento. Então, ela tem o agglomerative, tem o DBScan, o HDBScan e tem um caminhos. Eu vou colocar o caminhos, eu posso determinar aqui qual o número máximo que eu quero, eu vou escolher aqui arbitrariamente e vou mandar rodar. Então o programa ele vai rodar. Como eu coloquei aqui a opção de LLM também, ele vai me dar uma opção que é a própria LLM, no caso aqui o modelo da OpenAI vai avaliar para mim a similaridade e ele já está calculando aqui para mim. Então pode ser que demore um pouquinho. Como o conjunto que eu estou mostrando para vocês é pequeno, só tem 900 artigos. Então ele foi aqui, agrupou, deu o resultado. Tá, com esse resultado eu passo para a próxima parte, que é visualização dos grupos. Então eu tenho aqui o ID, tem o cluster que ela classificou, ou seja, o cluster que foi classificado os artigos. Aqui eu tenho o título do artigo que ele se enquadrou, né, que ele colocou o cluster. Já percebi que tem uma sujeirinha aqui, mas tudo bem. Já te define. Aqui eu posso visualizar os dados do cluster, ou seja, quais dos meus artigos aqui estão no cluster 0. Então ele vai colocar aqui quais estão no cluster 1. Aí ele vai aparecer aqui, ok?
Então, deixar o cluster zero. Posso exportar por cluster também, tá aqui. E aqui eu também já tenho um gráfico de barra, onde eu tenho aqui todos os clusters para entender como é que qual que é o tamanho de cada um desses clusters de agrupamento. Aqui tenho a distribuição do tamanho dos clusters. E aqui eu tenho uma visão 2D de como esses clusters estão distribuídos entre os dados. E aqui eu tenho duas métricas e eu posso baixar esse CSV disso aqui. Bacana, né? Olha só outra coisa legal. Aqui em visualização de dados, ainda vou melhorar esse gráfico, tá? Mas aqui em visualização de dados eu tenho a opção de visualizar 3D, esse conjunto esse agrupamento, então eu posso ver como é que os grupos estão se comportando aqui em formato 3D. Posso também, aqui, cadê? Ver como é que está a distribuição deles do valor aqui de Jacquard, tá? Outra coisa que eu posso fazer é ver qual é a técnica que eu quero colocar aqui também. Então, eu posso distribuir as técnicas aqui, ó, tá? Posso distribuir quais as técnicas que eu quero olhar e ver como é que está o comportamento delas, tá? Então, cada técnica tem um comportamento. Aqui, ó. A gente pode já observar aqui, ó, cada técnica tem, né, seu comportamento. Aí aqui eu tenho todas as técnicas que foi utilizada. Quando você clica, ele aparece aqui as técnicas, olha que bacana. E aqui em relatório técnico, eu clico aqui gerar relatório. Aqui ele usa LLM, então precisa você ter a LLM. Até esqueci de mostrar o resultado da similaridade pela LLM, né? Vou pegar aqui só um pouquinho. Deixa ele processar essa parte aqui que eu já pego. Pronto. Processou, eu vou voltar aqui, por exemplo, aquela parte do explorar. Aqui tem LLM, Cocine, que foi o uso da LLM, como é que ela distribuiu os grupos, tá? Então tá aqui o resultado dela. E aqui, ó, como a LLM distribuiu os grupos. Tá? Lembrando que tem 6 grupos. A gente tem que determinar o grupo ideal, né? A quantidade. Então, olha aqui. Então, no relatório técnico, vou ter que clicar de novo, gastar mais crédito da minha API. Eu poderia estar usando isso local, tá, gente? Igual eu gosto de usar e sempre mostrar para vocês. Mas é porque eu também estou testando a API da OpenAI e por enquanto eu estou testando ela. Está até aqui o meu gasto com ela. Ela vai aumentar o gasto um pouquinho aqui, ó. Mas vamos que vamos. Olha só. Então, por exemplo, gerei o relatório. Então, aqui ele dá um relatório técnico, similaridade de cluster de artigos acadêmicos. Aqui ele diz algumas definições, vai mostrar os algoritmos que eu estou usando. Então, aqui ele vai listar o que eu selecionei lá atrás. Olha que eu acho que legal. Selecionou aqui o algoritmo de agrupamento que eu utilizei, tamanho do cluster. Aí aqui ele vai explicando as métricas, né, da avaliação de qualidade. Então ele traz aqui as métricas e traz uma interpretação também. Por exemplo, aqui 4 concentrações sobre o modelo de linguagem e suas aplicações em diversas áreas. Foco em assistência jurídica, sugerindo potencial clusterização associada a tópicos legais e término, né, específico. Então, olha aqui que legal, né? Então, ele destacou esses 2 clusters para a gente, daqueles 6, destacou esses, e as conclusões e recomendações. Eu posso baixar esse relatório técnico aqui, ok? Então, beleza, eu poderia estar usando o local e não gastar aqui com minha API? Poderia, mas eu estou testando, né? Então, fica aqui essa dica para vocês. Eu desenvolvi essa ferramenta com toda uma técnica de processo teórico,
programação, engenharia de prompt para poder ter um resultado assim mais eficiente. Demorou algumas horas para desenvolver toda essa ferramenta, mas se não fosse o uso da nossa inteligência artificial, isso poderia demorar dias, o que eu demorei apenas pouco mais de um dia para deixar ela bem redondinha assim, e agora só trabalhando nos ajustes. Próximo passo que eu vou fazer aqui é tirar esse gráfico aqui ou adicionar um outro gráfico a essa composição. O gráfico 3D eu acho ele muito bom para entender realmente como os dados, né, o agrupamento está distribuído. Então a gente percebe que realmente tem um grupo que tem destaque, os outros estão misturados, esse é verde com verde, mas dá para ver. A gente pode olhar, tentar analisar o cluster de vários modos. Então, fica aí a dica para vocês. Use tecnologia, use as IAs e desenvolva suas próprias ferramentas. E eu vou dar uma dica bem especial para vocês. Eu estou desenvolvendo um curso super legal de como você usa sua lógica, seu conhecimento para desenvolver soluções. Então aguarde aí novidades aí para o nosso canal e muito obrigado.